Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma live, dessa vez com os convidados Paulo Vinícius Soares e Mário Santana. Nós vamos falar hoje sobre prevenção e profilaxia, como utilizar a prevenção como pilar central do seu consultório e aumentar a sua lucratividade, melhorar todos os processos da gestão do seu consultório de uma maneira geral. Comentem aqui na live se vocês estão me ouvindo bem e se vocês estão conseguindo acompanhar a live aqui sem problemas, porque eu tive que reiniciar, nós tivemos um problema de conexão e aí eu quero saber se vocês estão conseguindo. Deixa eu ver. E aí, PG? E aí? Já foi? Deu certo? Tudo certo, graças a Deus. Você tá bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma? Mais uma live, né, PV? Uma live. E Eu gostei, hoje... gostei muito do que você falou, cara. O simples, bem feito, todo dia, dá lucro, faz movimento, atrai paciente, engaja paciente. Não é só o complexo, né, cara? Exatamente. Esses dias eu subi um vídeo lá no meu canal no YouTube que eu falei essa questão. Às vezes você quer fazer coisas muito complexas, né? E acaba se complicando justamente por estar gastando muito mais do que você ganha. Que é uma coisa super simples, mas que a gente muitas vezes erra. Fala, meus irmãos. E aí, Marinho? Tudo bom? Tudo bem? Exatamente. Fala aí, Marinho. Tranquilo, PV? Clareamento, hein, Marinho? Que clareamento, hein? É a produção, cara. Me colocaram um negocinho no meu dente aqui. Isso, meu dente ficou até um A3 perto do seu. Pior que é mesmo. O Marinho tá com o dente branquíssimo. Tá, cara. O cara... A luz. Prevenção de IMEX? Exatamente. Oh, não, pô. Prevenção de FX. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, meu irmão. Graças a Deus. Prazer estar aqui com vocês. Que vão fazer valer esse projeto, né, cara? Defender a prevenção. Eu sou muito fã do Renovar. E para mim, você sabe que é uma honra estar nesse projeto com vocês. Gente que agradece, PV. Eu acho que não é à toa que você está dentro desse projeto. Você é a cara do projeto, porque realmente sua base é a prevenção. Apesar de você falar também bastante de cerâmica, falar de envelhecimento precoce, falar de resina, mas a gente sabe sua essência, enquanto conectou conosco e com a nossa ideia desde o princípio, né? E essa ideia começou assim num bate-papo mesmo. A ideia partiu do princípio que muita gente falava em tratamentos complexos, né, cara? O dentista tem muito essa visão de tratamento complexo, é o tratamento que mostra quem é realmente um bom dentista, que mostra realmente a maior lucratividade, e não é bem assim. A gente vem para mostrar que a prevenção também tem seu espaço e muitas vezes é ao contrário do que a maioria pensa, entendeu? Eu estava comentando, já entrando nesse ponto aí, sobre como às vezes fazer o simples bem feito a gente acaba se complicando, né? De fazer coisas muito complicadas. Eu tenho uma formação da implantodontia, então eu comecei fazendo implantes, né, no consultório, e o implantodontista ele logo começa a perceber que você não faz uma coroa se você não tiver um kit protético, você não faz um implante se você não comprar uns implantes. E aí o implante, quando você compra um unitário, custa 400. Quando você compra 50 implantes, ele sai por 200. Aí você não tem tanta demanda ainda, você vai lá e compra 50, 100 implantes. E aí você casa com uma parcela de 2,5, 3 mil todo mês. Porém, você tem 50 implantes, só que você não vende 50. E aí você começa a ver que, tipo assim, você tem muito mais saída do que entrada. E é uma coisa muito simples. Eu sei que eu não estou falando que é ruim comprar 50 implantes, mas é que assim, depende do contexto. E às vezes, e pelo menos no meu caso, o que manteve o meu consultório nesse início, que eu estava pagando 50 implantes, era clareamento, profilaxia, era isso aí, entendeu? Porque quando você faz uma profilaxia, um clareamento, o teu custo de você fazer é aqui, entendeu? Só que a tua receita é assim. Quando você compra 50 implantes, você pode até ganhar sim no implante, só que você ganhou assim em um, não em 50, entendeu? Então a tua saída é assim e a tua entrada é assim. Então, quando você está começando e comprando equipamento, comprando muito instrumental, essas coisas, o que vai manter o teu consultório muitas vezes é a profilaxia, é a restauração classe 1, classe 2,
são os procedimentos da base, mas que eles devolvem saúde e que você já faz o seu lucro ali, o demonstrativo do resultado, né? Ele aparece na DRE, porque você resolve na hora. Você não precisa esperar 6 meses para se integrar, você não precisa ter uma curva de aprendizado muito grande para dominar uma determinada técnica, né? Então, eu acredito muito nisso, que às vezes a gente se complica porque fica querendo dar passo maior que a perna. E se você colocar a prevenção e a profilaxia como pilar central, você vai ver que uma base você já tem, entendeu? Aí o restante você vai trabalhando e vai adquirindo com o tempo. Pelo menos é isso que eu penso. Kimi, eu acho que você falou, desculpa te cortar, PV, mas eu quero já até introduzir também, para falar para o público, né, para os ouvintes aí que estão nos assistindo, nossa audiência, dizer que o que nós vamos falar hoje aqui, pessoal, é transformador. É transformador tanto para o seu consultório, quanto para a sua clínica, como para a sua carreira profissional. É tão importante esse tema, cara, eu acho tão válido e já validado perante as nossas carreiras, né? Nós vivenciamos isso. Isso eu já vivencio há mais de 20 anos. E o que nós estamos falando, querendo falar da prevenção, e muitos dentistas, eu sei que eles entendem, se confundem bastante prevenção com profilaxia apenas, eles pensam como dentistas. Então, o dentista falou em prevenção, ele pensa em profilaxia. E já ele pensa dois fatores. Ele pensa limpezinha e ele pensa que ele já sabe fazer e não precisa mais aprender nada. E não é sobre isso que nós estamos querendo dizer. Quando falamos em prevenção, nós estamos falando de CEPB, nós estamos falando de odontologia do esporte, nós estamos falando de saliva, nós estamos falando de odontologia do sono. Enfim, é um universo de especialidades dentro de uma só, dentro de uma área, que eu julgo ser a área mais importante da odontologia. Ninguém aqui está falando para vocês pararem de fazer as outras especialidades. Nós estamos querendo mostrar o quanto a prevenção ela pode caminhar junto com as outras especialidades. Ela é fundamental estar paralelo com as outras especialidades. Eu não vejo outras especialidades, eu também sou implantodontista, eu sou protesista, faço reabilitação, mas eu nunca vi a minha reabilitação longe da prevenção. Então, desde o início, nós caminhamos junto com a prevenção. Isso trouxe para a gente muita coisa legal para o nosso consultório, para a nossa vivência clínica. Então, não só no ponto de vista técnico, mas também no ponto de vista de gestão. Gestão da sua clínica, gestão financeira, enfim. Então, não é só o paciente que ganha. Então, nós profissionais também temos um mar azul para navegar. E, infelizmente, muitos dentistas não estão enxergando essa área dessa forma como nós enxergamos. Quando você fala em prevenção, eu concordo, te dando um gancho aí junto com o que você falou, prevenção de trincas, prevenção de reabsorção óssea, prevenção de danos irreversíveis, prevenção de calcificação pulpar. Tem eventos que estão acontecendo que tem como você prevenir danos articulares, prevenir cefaleia tensional. E quando a gente fala em prevenção, você também fala em manutenção, preservação, porque a própria preservação é uma manutenção estendida. Por exemplo, as pessoas falam, poxa, eu terminei uma... eu quero manter essa restauração, que significa que você quer preservar essa restauração. Significa que você quer... A manutenção, os protocolos de preservação, na verdade, é uma prevenção a longo prazo. Então, isso tem que ser cobrado e bem cobrado. O paciente, ele compra isso. Agora, ele tem que ter consciência para isso. O cliente tem que estar consciente. O cliente paga bem a prevenção quando ele tem a consciência da prevenção. Então, esse é o papel do líder de opinião, esse é o papel do dentista que é protagonista, esse é o papel do dentista que entende dos processos. Por isso que, quando a gente conversou, eu fui aluno do programa, estive lá com vocês, junto com a Ana Cecília, tinha uma galera boa lá. Eu ofereci, cara, faz todo sentido, conecta totalmente com a minha área. Então, vamos embora, a gente está junto, vai rolar o ano que vem, né? Vai acontecer, já tem inscrições abertas. Essa aqui é uma live de quem pensa o projeto, eu estou com vocês nessa, e a gente tem que divulgar e mostrar para todo mundo. A gente vai estar encontrando lá em Londrina de novo, na casa do Kimi, junto no projeto. Eu acho que hoje em dia a gente foca muito ainda em odontologia curativa, né? Fazendo uma odontologia que trata. E a prevenção, você pode falar assim, mas eu faço prevenção e não é tanto assim. É porque muitas vezes nós vendemos de uma maneira preguiçosa. Então, renovar, ele chama-se exatamente esse nome, né? Renovar, porque nós estamos com a premissa de renovar o modo como você executa a prevenção no seu consultório. Não somente sobre um pilar técnico,
mas também sobre um pilar de modelo de negócios. Então, o que nós acreditamos é o seguinte, que a prevenção como pilar central, ela possibilita, ela tem a possibilidade de você fazer a venda para o mesmo cliente, porque a prevenção ela precisa ser mantida, né? Você tem que trabalhar com odontologia preventiva ao longo do ano. Então, o acompanhamento. A prevenção, ela é interessante porque para o paciente ele economiza ao fazer a prevenção. Ele é bom para o seu cliente. E toda vez que a gente faz um serviço, a gente tem que gerar valor. Gerar valor é sempre trazer um benefício para o seu cliente. Se você consegue trazer um benefício para o seu paciente, que é sobretudo financeiro, que é sobretudo um benefício de saúde, né? Porque ele vai estar gastando muito menos fazendo prevenção do que fazendo um implante, né? Por exemplo. Então é um benefício percebido. Você vai começar a perceber que a nossa pegada de prevenção, ela apresenta um diferencial de mercado em relação à maneira como nós apresentamos, como nós fazemos a incorporação da prevenção dentro do consultório. Então, realmente, o Renovar ele é uma prática mais holística do ponto de vista do cenário da prevenção, né? Tem a parte técnica, tem a parte da gestão, no modelo de negócio, tem a parte de mentalidade, que talvez seja uma das mais importantes, porque se você não acredita que é possível estruturar a sua clínica sobre o pilar de prevenção, talvez você nunca incorpore ele. Tem também a questão financeira, que é uma coisa que acontece muito no dia a dia do consultório que trabalha com curativo, e talvez quem esteja nos acompanhando aí se veja nessa situação. Tem meses que você se vê super bem, você está muito rico. E aí tem meses que você não está conseguindo fechar tratamento. Por quê? Porque o seu faturamento ele depende de você vender tratamento, né? Então, pingou tratamento dentro da tua avaliação ali, então fechei muito. Agora, se você tem a sua clínica pautada em prevenção, todos os meses você tem uma certa quantidade de pacientes que está voltando, porque você tem um acompanhamento. Então você vai começar a perceber que você não precisa ficar captando mais pacientes toda hora, você não precisa ficar fazendo promoções, você não precisa ficar tendo uma central de relacionamento com o cliente que fica empurrando o tratamento. Eu não sou contra a central de relacionamento de CRC, eu não sou contra. Mas eu acho que existem duas formas de você usar CRC. Você pode usar CRC usando gatilho mental, para assim, ó, a sua última oportunidade, vou te dar um desconto para fechar o implante. Ou você pode usar uma central de relacionamento de fato como relacionamento, para perguntar como é que está, se houve melhora no quadro, se você está conseguindo controlar os sintomas de uma doença que é invisível, uma doença silenciosa, mas que está presente na boca, né? Então, é utilizar a CRC do modo que ela deve ser. E eu acho que à medida que você vai mudando a maneira como você estrutura a sua clínica odontológica para uma clínica de prevenção, você passa a ser muito mais eficiente em todos os processos. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente propõe, né, PV, né, Marinho? Exatamente. Exatamente, concordo com você. E, bom, eu preciso aproveitar o tempo aqui com vocês. Vocês estão me vendo aí? Tá. Ou não? Sim. Deu um pau aqui no meu celular. Estou achando que é o meu celular, viu, Kim? Mas pelo menos eu estou vendo vocês. Meus irmãos, nós vamos deixar essa live salva. Ela tem que ficar salva até para a gente poder anunciar, para as pessoas planejarem já o próximo ano. Quem está planejando fazer cursos nessa área, temos o curso em Londrina. Todas as informações estão disponíveis. Tá no link da bio. E, cara, felizão por saber. E dessa vez serão 3 dias, né? 3 dias. 3 dias. Nós teremos 3 dias de curso, onde o pilar técnico ele vai ser apresentado em um dia. No outro dia, um pilar de fluxo de atendimento, a profilaxia de fato, né? E como que você faz o caminho pelo consultório, incluindo comunicação. E um pilar de mentalidade e gestão, né? Então, todos esses pontos vão ser incorporados e a gente acredita que o Renovar ele não é um projeto de um curso de uma única vez, mas é uma comunidade. Então, uma vez que você faz parte do Renovar, você entra dentro de um grupo restrito a membros e ex-membros do Renovar, que é uma comunidade de todas as pessoas que já participaram de um treinamento como esse. E você vai começar a perceber que é interessantíssimo que outras pessoas da sua equipe também venham para o Renovar. Então, por exemplo, auxiliares, secretárias. Então, não é um curso, na verdade é um movimento.
é um movimento de valorização da odontologia e é um movimento de incorporação de uma nova forma de pensar em odontologia. Nova forma não, né? Mas um resgate à forma clássica que deveria ser a odontologia, né? Então, a odontologia é focada em prevenção, né? Prevenção como pilar central. Eu acho que é uma grande confusão quando a gente fala do renovar e as pessoas ficam um pouco sem saber, até porque o princípio, nós falamos de profilaxia de alta performance e logo o dentista confunde um pouco do que vai ser falado no curso. Como o Kimi já falou, queria reforçar que nós vamos muito além de profilaxia, nós vamos muito além de prevenção, nós vamos muito além de odontologia. Nós falamos de mentalidade, nós falamos de profissionalismo, comunicação, vendas, marketing, influência digital, agora com PV, ainda mais profundo ainda. Falamos sobre CEPB, falamos sobre odontologia do esporte, saliva, enfim. Nós conseguimos navegar desde a parte odontológica, das áreas odontológicas, como também não odontológica, que é tão importante quanto a odontológica. Então, é importante o profissional entender que é um curso realmente completo, que fala de odontologia e que fala de assuntos não odontológicos tão importantes quanto a odontologia. E a grande dúvida também dos profissionais é como empregar isso dentro do seu dia a dia clínico. Como eu vou colocar a prevenção como pilar central da minha clínica? Como que eu vou colocar isso em prática? Lá nós falamos sobre isso, mas de maneira rápida e bem superficial para o profissional entender. Primeiramente, o profissional tem que mudar. Eu acho que por isso que começa com a mentalidade. O profissional, ele não pode pensar apenas como dentista. A partir do momento que ele começa a entender que ele é super importante ele pensar como empresário e também ele dá valor na sua equipe, no seu time, na sua clínica, ele passa a fazer um novo modelo de negócio. Você não consegue fazer um novo modelo de negócio se você não quebrar a sua crença limitante. Infelizmente, nós somos treinados desde a época de faculdade, nossa base é muito tecnicista. Então, preocupamos muito com a parte curativa. Então, por ser muito técnico, nós não conseguimos enxergar adiante como poderia ser aplicado essa metodologia fora da odontologia nas nossas especialidades. E é isso que a gente mostra lá. O quanto é importante, primeiramente, a prevenção para os outros tratamentos. O tratamento, é a área que mais promove e mantém saúde dentro da odontologia. É a área mais democrática, porque não existe tanto do profissional. Então, nós falamos de tanto para o recém-formado até para os profissionais mais experientes. Então, é uma área muito democrática. É uma área que a gente não exige de vocês ter grandes equipamentos, sofisticados, grandes investimentos para começar a fazer uma boa prevenção. E isso é muito lucrativo. Porque muitas vezes eu entendo que o profissional ele enxerga a reabilitação, que é a área mais complexa e aparentemente é mais lucrativa, ser a mais lucrativa. E eu, mesmo sendo um reabilitador, vou discordar. Porque lucro significa o final, o que é realmente líquido no bolso. E quando você vai ver o custo de uma prevenção, o custo de uma profilaxia, é um custo muito baixo. É um custo muito baixo de insumos, é custo muito baixo de manutenção, de equipamento, de treinamento. Isso faz com que a gente consiga lucrar bastante dentro dessa área. Por isso que essa área é tão interessante. Essa área não é só interessante porque você promove saúde para os seus pacientes, mas também é uma área muito lucrativa para o seu negócio. Por isso que é importantíssimo esse pilar, que é a prevenção dentro do seu negócio, seja ele um consultório ou seja ele uma clínica. Legal. Exatamente. Pessoal, eu coloquei aí para vocês, quem tiver interesse aí no Renovar, entre em contato pelo número que está fixado ou você comenta Elite, porque comentando Elite vai rodar uma automação e clicando no link você já cai diretamente para o nosso time de comercial ali no WhatsApp. Daí você fala, olha, estou interessado no Renovar e tal, e eles te direcionam, tá? E dessa forma, vocês vão perceber que, baseado em tudo isso que a gente já conversou, né? Dentro do Renovar, nós temos um programa onde vamos falar sobre diversas áreas que vão além da parte de tratamento. Se você pegar, por exemplo, um dos cronogramas que nós temos é a parte de uso de canabidioides, né? Como estratégias para um tratamento mais abrangente. Então, temos a parte também de escovação, de paradigmas da prevenção em casa, né? Então, tem muita gente ainda que acredita que você tem que escovar 3 vezes por dia, né? Obrigatoriamente. Tem muitas pessoas que ainda acreditam que o fio dental é a única ou a melhor solução para limpeza interproximal.
Umas coisas simples, mas que eu mesmo não sabia, que era a incorporação de escovas interdentais personalizadas para a depender do tamanho do defeito. Então, muitas vezes a gente fica cobrando do paciente: ah, mas você não está passando fio dental, ah, mas você não está conseguindo higienizar aqui. E a pergunta que fica é: poxa, você também higieniza? Porque se você pega a boca dos dentistas, mesmo no congresso, fala assim: vamos abrir a boca de todo mundo aí e ver na face palatina do incisivo inferior para ver se não tem nada de biofilme. E muitas vezes tem, porque a gente não consegue nem colocar o dedo aqui dentro, né? Então talvez seja um erro nosso mesmo, sabe? De diagnóstico, até de esclarecimento em relação à prevenção, aos itens que nós temos, aos hábitos. E eu acho que a odontologia preventiva é uma odontologia que ela é verdadeiramente acessível a todos, tá? Olha, eu vendo odontologia restauradora, eu vendo cursos de técnica restauradora, mas convenhamos, existe um nível de odontologia restauradora que você só vai obter se você praticar muito. É aquela regra do Malcolm Gladwell das 10.000 horas, né? Cara, chega um ponto que não tem jeito, você vai ter que ter as 10.000 horas, você vai ter que trabalhar muito para você atingir um determinado nível. E nesse ponto eu acho que a odontologia restauradora é, de fato, ela é, vamos dizer assim, democrática, sabe? Porque ela não depende que você tenha uma lupa de 20.000 reais, necessariamente, para você fazer um bom diagnóstico e entender o sistema. Ela não depende que você tenha um microscópio, necessariamente. Se você tiver a informação, se você tiver a motivação, se você tiver o conhecimento, se você souber identificar, você consegue fazer uma odontologia bem honesta, que não gera dano ao paciente, pelo contrário, você gera valor, mesmo no início da sua carreira. Então, eu acho que, por exemplo, hoje nós temos uma quantidade de dentistas que sofre clinicamente porque está dentro de clínicas populares, não tem tipo aquele motor inicial para fazer o negócio pegar, sabe? É como se fosse a gasolina para dar uma partida no motor, não é? Então, cara, não adianta falar assim que o sucesso está disponível para todos os dentistas de maneira igual. De maneira igual não está. Tem gente que sai na frente, tem gente que já sai com recursos e tudo mais. E se você é o dentista que está ainda nesses 10 anos iniciais e precisa fazer o motor pegar, eu acho que a melhor maneira é você trabalhar com prevenção, sabe? Com odontologia preventiva, com diagnóstico. E mesmo que você não saiba fazer alguma coisa, algum procedimento específico, você consiga indicar. Então, por exemplo, renovar significa: poxa, eu vi que esse paciente precisa fazer laminados cerâmicos, ele precisa fazer um tratamento mais complexo, porém eu não domino essa parte. Cara, o renovar ele também vai permitir que você possa indicar isso para alguém, que você possa negociar isso. Então, fala assim: olha, eu não tenho a capacidade de fazer ainda esse procedimento de alta complexidade, mas eu fiz um acordo aqui com o Marinho, e quando eu indico para ele, eu ganho um percentual pela indicação. Então, trabalhar com prevenção significa você também não fazer caso você não saiba fazer. Entendeu? Tipo assim, eu me julgo que eu não sei fazer. Pô, eu não sei fazer um enxerto vertical, um aumento vertical, mas o PV sabe. Então, eu não vou meter a mão, porque se eu meter a mão, vai piorar. Então, preventivamente, eu vou passar PV, entendeu? Então, isso também é prevenção. É você não fazer aquilo que você não sabe, entendeu? Só que isso não significa que você não possa ganhar também na indicação, entendeu? Então, você vai estar ganhando por indicar. Então, acho que prevenção ele é muito mais abrangente do que você imagina. Quando a gente tinha o curso, né, a gente iniciou, era o curso de profilaxia, o pessoal achava que a gente ia ensinar a fazer raspagem. Né? E, na verdade, a gente está ensinando uma coisa que vai muito além disso. É você atuar de maneira mais respeitosa, criar ecossistemas que realmente funcionam para você. Então, assim, quem estiver interessado em realmente viver uma experiência imersiva, não é só um curso, é uma experiência, né? Você vai viver uma experiência empolgante, você vai sair daqui enxergando a odontologia de outra forma. Eu recomendo que você faça o Renovar e comente Elite aqui, que é nosso time comercial, você vai ir lá direto no WhatsApp, aí você fala que você está interessado no Renovar, ou que você entre em contato no link, no telefone que eu coloquei aqui, que também vocês vão falar com a Juliana e ela pode fazer as inscrições para vocês. Se quiser acrescentar alguma coisa que só eu estou Não, emendando aqui. é que você falou muito bem, você falou realmente é tudo aquilo que a gente pensa, né? Eu concordo plenamente com tudo que você falou. E a prevenção, cara, é muito legal colocar a prevenção como um pilar do seu negócio, porque mesmo você fazendo outras especialidades, e quando você mostra o que você quer realmente cuidar do seu paciente, que realmente você quer acolher o seu paciente, cara,
esse cara, ele confia muito mais em você. Toda vez que você começa com uma prevenção, você gera valor, você agrega valor dentro do seu negócio. Indiretamente, o paciente ele está querendo, entre aspas, te testar. Ele está testando sua operatória. Logo que você faz uma prevenção, uma profilaxia extraordinária, porque realmente você vai estar preparado para isso, ele já logo já imagina, cara, se esse cara fez uma prevenção, uma profilaxia com esse nível, você imagina os laminados, você imagina a cirurgia, você imagina o implante, você entendeu? Logo ele pega confiança em você, logo tem uma conexão. A prevenção, cara, é muito mais do que técnica. A prevenção, ela traz recorrência para o seu consultório, ela traz fidelização, ela traz relacionamento. Ela aquece o relacionamento entre o profissional e o paciente. Isso é uma das coisas mais poderosas, uma das ferramentas mais poderosas dentro do negócio. Um bom relacionamento. O paciente passa a ser seu fã, cara. Porque realmente ele entendeu que você é o único que quer cuidar dele. Ele já passou muitas vezes por vários profissionais que nunca olhou com esses olhos que nem você está olhando para ele. Ele nunca sentiu aquilo que ele está sentindo dentro do seu consultório. Por esse motivo, ele viu que realmente você é diferente. Isso é diferenciação. A diferenciação não é só ter um lustre bonito, você ter uma clínica bonita, chique, não. A prevenção, a valorização é muito além disso. Por isso que o atendimento hoje, o atendimento ao cliente, ele é muito importante. Não só pela sua equipe, mas principalmente por você. E quando realmente o seu paciente ele sente isso, que você quer cuidar dele de verdade, não apenas fazer uma reabilitação e não apenas fazer um tratamento curativo, ele passa a virar o seu fã e jogar dentro do seu jogo. Porque você quer isso. De verdade, nós mostramos que é muito além da parte curativa. A parte curativa é muito importante, nós começamos sempre por ela, vai ter que passar por esse processo. Mas e o depois? E o acompanhamento a longo prazo? Quem que vai acompanhar esse paciente? É só fazer um laminado e dispensar esse paciente? Como está na moda, resinas compostas, né? Fazer as suas restaurações, fazer seus laminados e dispensar. E quem vai assistir esse paciente? Quando ele entende que você realmente não quer apenas restaurar ele, que não apenas quer curar ele e você quer cuidar dele, muda o jogo para o seu negócio. Exatamente. É isso aí. A Michelle, minha esposa, ela fala muito disso, que ela é periodontista raiz, ela fala toda consulta de prevenção é uma nova oportunidade de negócio. A gente tem que saber lidar com esse e aproveitar esse momento, né? Meus irmãos, nos vemos em breve. Estamos juntos nesse projeto. Vou seguir para o meu caminho aqui e, ó, obrigado mais uma vez. Um beijo para vocês. Londrina, né? Mas eu Londrina vou 2025. avisar aqui o porquê que você está saindo. Nós não avisamos no começo, mas como vocês... Londrina 2025, maio, né? É maio, né? Acho que é. Peraí, deixa eu colocar a data aqui. Tá. Beijo para vocês. Valeu, PV. Boa viagem. Obrigado, PV, valeu. O PV, ele tá no trajeto ali. Teve que sair um pouco antes, esqueci de avisar. Nós não falamos no começo, inclusive eu também, né? Eu tenho uma apresentação agora da Maju, então eu também vou ter que me ausentar agora, vou ter que sair. Mas eu acho que o bate-papo foi legal, essa meia hora que nós ficamos juntos aqui foi legal para dar um start. Eu acho interessante você passar a data certinho aí. E não marcamos outras também, para esclarecer melhor. Eu acho que é importante o público saber, a audiência saber o que realmente se trata o Renovar. Então, só para poder reforçar, o Renovar vai muito além de odontologia, pessoal. O Renovar realmente ele vai preparar o profissional para todas as especialidades. Você pode pegar o conceito Renovar, essa filosofia, e aplicar em qualquer outra especialidade. Porque realmente é isso que nós fizemos e é isso que deu certo para nós. Então, a gente quer passar isso para vocês, replicar. E não só vocês. Acho que é interessante essa cultura ela ser disseminada dentro da sua clínica, dentro do seu ambiente. Então, muitas vezes, o profissional não consegue aplicar uma cultura porque ele não entendeu que vai muito além dele, né? Ele não adianta só ele mudar. O mais importante é ele, primeiramente é ele interiorizar essa mudança para melhor e depois replicar isso para todo o seu time. Seja eles para os seus dentistas ou para a sua equipe, seus auxiliares, mas é importante esses profissionais também entender o porquê dessa mudança. O quão importante e os benefícios que vai causar para o time e também para os pacientes. Então, o Renovar traz essa ideia de realmente fazer uma odontologia inovadora e uma odontologia muito feliz, satisfeita para todos. Eu acho que esse é o fundamento principal. Sim, perfeito, Marinho.
Maria, sei que você está com o horário aí. Eu vou sair. A data do Renovar é 14, 15 e 16 de abril, tá? Então, com certeza vai ser um evento fantástico. E eu vou seguindo aqui, Marinho, vou passar para o pessoal Isso aí. alguns pilares em relação à gestão de carreira, né? E Ótimo. como que acho que a prevenção, a profilaxia, elas podem ajudar nesse início, tá bom? Perfeito. Aí Um fica abraço. salvo aqui, depois vocês dão uma olhada, tá Beleza. bom? Obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu, Marinho, um abraço. Então, vou tocando aqui com vocês, pessoal, em relação à prevenção e profilaxia e o momento que o dentista ele vive no início da carreira. Eu acho que assim, o início, os primeiros anos depois de formado, eles são um grande termômetro em relação à vontade. Ele vai medir em relação tanto de vontade que você tem para fazer dar certo e é meio que uma aprovação. Cada ano que passa, eu faço uma análise do mercado odontológico e eu percebo que a classe média dos dentistas ela é cada vez mais estrangulada. E assim, quando você se forma, ou você vai trabalhar com a base da odontologia, que é uma odontologia meio que popular, ou você vai trabalhar com uma de alta diferenciação. E é meio triste isso, mas isso meio que acontece por um movimento de mercado, porque os produtos eles vão ficando mais caros, para você trabalhar em alta performance, cada vez é necessário você investir mais. Então, por exemplo, quando eu me formei em 2010, a cultura de se usar lupa, ela não tinha muito e não era prática usual do mercado. E hoje em dia, clínicas de alta performance, clínicas que já trabalham com excelência, já tem isso como mandatório. Eu não estou falando que isso é ruim, tá? Mas isso é bom porque, na verdade, é um reflexo de você fazer uma odontologia mais precisa, você trabalhar com magnificação. É lógico que isso é bom. Só que para o recém-formado, que ele não tem o dinheiro para investir em uma lupa de início, isso se torna mais uma coisa que ele tem que investir para começar a ficar competitivo no mercado. Então, hoje, quando você sai no mercado, você tem que ter, para ficar competitivo com outras clínicas, muitas vezes já tem que ter feito um investimento muito massivo, muito grande, sabe? E eu costumo dizer assim, que nesses primeiros anos você tem que fazer boas escolhas. E, tipicamente, o dentista, quando ele se forma, qual a primeira coisa que ele vai fazer? Uma especialização, não é? Então, é típico, assim, às vezes o recém-formado ele sai já devendo um FIES, e a primeira coisa que ele faz é meter uma especialização. E aí ele já sai com uma mensalidade de uns 2.500, R$ 3.000 mês, mais passagem, hospedagem, aquelas coisas. Quem não tem condição de fazer especialização vai trabalhar numa clínica popular, tentar dar o giro, tudo mais, e acaba ficando complicado para se inserir no mercado. Ao meu ver, nesses primeiros anos, uma das melhores coisas que você pode fazer é começar a trabalhar ter um esclarecimento muito grande do que dá lucro para você, o que te coloca e permite fazer caixa e de que maneira você pode estruturar a sua prática clínica para fazer dinheiro e pelo menos fazer um caixa sem lesar paciente, né? Sem você ter que se dobrar um sistema que muitas vezes é mercantilista. Fazer uma odontologia que esteja pautada em cuidado, em comunicação, em aumento de consciência, em promoção de saúde. E isso tudo é o que o Renovar preconiza. É você focar naquilo que realmente dá mais retorno, que você não se dobra a um cenário mercantilista ou de clínicas que exploram. Talvez até no primeiro momento você tenha que fazer isso, mas em um segundo ou terceiro momento você vai perceber que o caminho trilhado por uma clínica de prevenção de qualidade, ele é menos penoso, ele é mais sustentável e ele te dá mais satisfação pessoal. Ele te dá menos BO também, menos problema. Então, nos primeiros 10 anos, é muito comum o dentista ele entrar no mercado visando ou fazer implante, ou fazer faceta, ou fazer odontologia estética, ou fazer procedimentos muito complexos. E se não existe um conhecimento mais solidificado a respeito desses procedimentos, podem haver muitas intercorrências que são de sabores, que às vezes vão te dar desgosto em relação ao caminho que você escolheu ou até te fazer tomar um prejuízo. Exemplo, fazer procedimentos que você não consegue concluir, você vender faceta de resina e não conseguir resolver o problema de fato do seu paciente. Então, a prevenção, ao nosso ver aqui do Renovar, é uma maneira muito mais
mais concreta, mais segura, é muito melhor para a sua carreira de maneira geral. Esse programa, que será realizado, volto a dizer, entre os dias 14 a 16 de abril, é um programa voltado para a reestruturação do seu consultório como um todo. Então, você não vai ficar ali só tendo uma aula, mas você vai analisar todos os pilares de comunicação com o seu paciente, do fluxo de atendimento, da maneira como você vende o procedimento, a maneira como você mantém o relacionamento com os seus pacientes, a maneira como você faz a venda, como você precifica, o modo como você gerencia todo esse ecossistema. E quem tiver interesse em participar de todo esse programa e ainda participar depois no follow-up através da nossa comunidade, comente Elite nessa live ou na seção de comentários, se você estiver assistindo através de uma gravação, ou entre em contato através do número que está anexado aqui no comentário. Tá? O Renovar, então, é um projeto de vida, é um projeto que nós estamos trazendo para o Sr. Paulo Vinícius Soares, eu estou trazendo o Marinho junto também, e com certeza ele vai transformar a maneira como você faz o seu consultório, a gestão do seu consultório. Você vai perceber que todo o faturamento mensal do seu consultório ele fica muito mais previsível se você tiver um bom programa de prevenção, um bom programa de promoção de saúde. Se você fizer o seu paciente ele sentir vontade de voltar. Esse é um dos pontos também que mais a gente dá destaque dentro do Renovar. E nós já temos, apesar de nós termos feito 3 edições do Renovar, nós já temos uma série de depoimentos de profissionais que conseguiram resgatar ou dar uma reviravolta total no consultório porque fizeram o programa. Então, note, são pessoas que estavam trabalhando com odontologia de venda de procedimento e estavam fechando no vermelho. E voltando aos pilares básicos, começaram a respirar de novo. A clínica começou a respirar de novo. Por um pilar muito simples, porque a profilaxia tem baixo custo operacional, tem alta promoção de saúde, tem baixa complexidade, tem alta taxa de retorno. E aí conseguiram dar uma reviravolta total simplesmente por colocar a prevenção como pilar central. Então, nós colocamos até, por exemplo, durante a apresentação, nós estimulamos o paciente a ter recursos visuais, auditivos, sinestésicos, para que ele mesmo tenha condições de fazer o seu autodiagnóstico e sentir a necessidade de voltar com você. Então, por exemplo, na clínica do Marinho, ele não comentou aqui, mas ele tem um programa onde o paciente, ele por conta própria, ele fala assim, olha, tá na hora de eu voltar e fazer minha limpeza. Então, você muitas vezes não precisa nem ficar pedindo para o seu paciente voltar. Ele mesmo já volta. Aí você deve estar perguntando assim para mim, cara, como que isso é possível? Muitas vezes o paciente ele não volta dentro do seu consultório porque ele não tem critérios para saber que ele precisa voltar. Então, para que você consiga fazer com que o seu paciente ele volte por conta própria, você primeiro tem que entender quais são os pré-requisitos ou as condições que vão permitir que esse paciente ele volte. Esse é o ponto. Então, assim, todo mundo aqui, se eu perguntar nós temos aí 100 dentistas, imagina, eu tenho 100 dentistas que estão ouvindo isso que eu estou falando agora. Eu pergunto, quantos de vocês desejam que o seu paciente, por conta própria, queira voltar para o consultório e marcar a limpeza de retorno? Todo mundo vai falar assim, eu quero. Eu não quero ter que ligar e lembrar ele, porque quando eu ligo para lembrar, é chato, não é? Ou você... Olha o que acontece no consultório típico. Consultório típico é assim, ó. Semana que vem você olha a tua agenda. Aí a tua agenda ela tá meio vazia. Você tem de segunda a sexta, que você fica no consultório, e você vê que quarta-feira tá meio morto, quinta-feira já não tem paciente agendado, sexta então tá vaziosaço. Aí você chega para sua secretária, olha a agenda da semana que vem e fala assim, secretária, não tem paciente semana que vem, mas tem um monte de paciente aqui na base de dados. Liga para eles para tentar agendar. Aí a tua secretária fala assim, tá bom, doutor, então vou pegar e começar a ligar. Aí ela pega aquele monte de lista de pacientes que não tem relacionamento nenhum e você chega para eles e começa a mandar mensagem. Doutor, aqui é a secretária do doutor André Kimura e eu estou entrando em contato para saber se você não gostaria de marcar uma limpeza para manutenção do seu sorriso. E aí, tipo assim, imagina o lado do seu paciente. Ele está lá fazendo as coisas dele, de repente vem uma mensagem fria e ele fala assim, eu agora
do nada, final do ano, o cara tá tentando me convencer para voltar a fazer limpeza. Tá querendo me vender uma coisa que eu não estou precisando. Então, por exemplo, a abordagem inteira é ruim. Porque o seu paciente ele não tem consciência daquilo que ele está precisando. Ele está sendo interrompido, é um marketing de interrupção. Você não teve nenhum tipo de conscientização ou aumento do campo de consciência. E é por isso que você não consegue converter. Esse tipo de ligação não funciona. Então, para que o seu paciente ele consiga voltar por conta própria, sem que você tenha que ligar para ele, você precisa primeiro entender quais são as motivações que esse paciente precisa ter para que ele volte. São duas categorias principais que fazem com que uma pessoa ela tome ação. Você sabe quais são as duas? Primeira, incentivos individuais. Segundo, normas sociais. Incentivos individuais são coisas que são importantes para você. Olha, alguém disse que eu estou com bafo. Eu estou sentindo, por exemplo, o tá com bafo na verdade é norma social. O incentivo individual significa assim, ó, você acordar e você ver seu dente amarelo. Você olhar aqui na interproximal, ver sua gengiva sangrando ou com um biofilme, um cálculo amarelo aqui. Aí você fala assim, tá na hora de eu agendar uma limpeza, que está me incomodando. Seu incentivo individual pode estar doendo, pode estar feio, mas é seu. Você está individualmente com necessidade. E as normas sociais? As normas sociais é o que as pessoas acham. Se alguém falou que você está com bafo, se alguém falou que você deveria fazer uma limpeza, você fala, estão achando que eu sou porco, então eu preciso ir marcar limpeza. Então, basicamente, é isso. Incentivos individuais e normas sociais. O incentivo individual é onde a gente mais pega. Por quê? O incentivo individual, ele depende da sua capacidade de distinguir as coisas. Você tem que saber distinguir o certo do errado. Para distinguir o certo do errado, você tem que educar o seu paciente. Então, se você fala assim, paciente, passa a língua pelo lado de dentro do seu dente. Você sente que está áspero? Agora, eu vou fazer uma prevenção, vou te mostrar uma foto, vou fazer a prevenção e você, por conta própria, vai saber dizer se está juntando de novo ou não. Então, você está dando agora critérios para que ele saiba diagnosticar. Se você faz com que essa explicação ela seja mais viva, ela seja uma explicação muito mais enfática, você aumenta o incentivo individual. Então, gente, presta atenção. Fazer com que o seu paciente ele volte por conta própria é uma questão de técnica, é uma questão de fluxo de atendimento, é uma questão de incentivos individuais, de normas sociais, de programas de incentivo para essa pessoa. E se você incorpora programas de incentivo da maneira correta, se você incorpora um fluxo de atendimento da maneira correta, você faz com que o seu paciente, por conta própria, ele ligue a hora que está chegando a hora de fazer limpeza. E às vezes até antes. Antes, ele fala assim, doutor, lembra que você tinha me explicado? Eu estou sentindo que está dando BO aqui, é bom marcar. É bom marcar, senão vai dar problema. Então, isso faz com que você tenha uma carteira e você vai começar a perceber uma coisa que é fantástico. Mas você não precisa de um número astronômico de pacientes com esse nível de esclarecimento para você ter perenidade. Você vai ter um faturamento perene, sabe? Dentro do seu... Não é nem perene, digamos assim, é previsível. Previsibilidade, tá? Você vai ter previsibilidade de faturamento todo mês, porque você tem uma média de pacientes que entram em contato todo mês. E tem alguns que entram até mais. E aí vocês vão começar a perceber que o tratamento ele se torna meio que um bônus, que ele é diagnosticado quando você está fazendo as prevenções, você, encontrei aqui um negócio, eu vou fazer. Mas você vai ter mais um consultório mais sereno, sabe? Você não vai ficar preocupado, semana que vem não tem agendamento. Você vai ter algo mais natural. Por quê? Porque você estruturou toda a sua clínica da maneira correta. Então, renovar é muito sobre isso. Renovar é muito sobre reestruturar o seu consultório para que você tenha mais uma horizontalização na entrega, um consultório mais natural. E para você conseguir reservar sua inscrição aí numa condição especial, comente Elite, que você vai cair dentro do nosso fluxo de vendas ali, nosso time comercial vai entrar em contato com vocês, ou mande mensagem aqui para o 659840 90800, né? Que é o telefone da Juliana. Perfeito? Meus amigos, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui, da live de hoje, que é uma live que foi focada em prevenção e profilaxia. Uma pena que o Marinho Santana e o
o Paulo Vinícius e o PV, eles têm que ter saído, né? Ambos com os seus compromissos aí que são muito importantes. O PV foi pegar um voo para estar no trajeto e o Marinho, ele foi ver a apresentação de final de ano da filha. Então, obviamente, isso é mais que justificável. Mas em breve nós faremos uma outra live para explicar para vocês todos os benefícios de como estruturar sua clínica sobre o pilar da prevenção. E eu posso dizer que esse curso ele será transformador na sua prática clínica, porque vai permitir que você estruture todo o seu consultório dessa forma, de uma maneira mais horizontal, né? A Yasmin perguntou se vai estar disponível para quem está no Elite. E esse curso, ele não tem uma previsão de entrar inteiramente no Elite. Não é porque eu não quero, tá? Porque eu até queria colocar ele, mas eu acredito que o pilar renovar, ele depende muito de uma experiência viva a respeito do assunto. Quem fez o renovar vai te dizer, vai te atestar isso. O renovar ele só surte efeito se você vivenciar uma experiência, que é a experiência presencial, que é muito intensa. Então, o renovar, nós não fazemos no meu centro de treinamentos, para começar. O renovar é feito no hotel. Ele é feito uma ambientação. Nós preparamos toda a sala. Nós temos, assim, o renovar, ele é uma experiência diferente, cara. Ele não é um curso normal, né? Ó, o César está aqui, ó. O César falou assim, ó, tem que ir presencial. Por quê? Porque o renovar, ele é todo preparado, entende? Então, quem vai no presencial vive uma experiência que é muito viva. Você muda o modus operandi da tua cabeça. Inclusive, ó, o César mesmo falou, ó, ele vai voltar e nós recomendamos que você volte. Temos até um programa que estimula você a voltar. Por quê? Isso permite que você reveja tudo que você vinha fazendo. Isso dá um reset na maneira que você vinha pensando. Então você começa a ver assim que às vezes é até meio chocante, mas você fala assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Quanto tempo eu vinha fazendo odontologia do jeito errado, pensando paradigmas errados em relação à profissão? Quando na verdade tudo era muito simples, era só fazer prevenção da maneira correta. Então quem quer viver essa experiência, quem quer dar essa chance de fazer o restart, eu recomendo que você venha, tá? No Renovar. Eu pensei, nós até gravamos o Renovar inteiro, mas eu não inseri na plataforma, apesar de ter ter debatido isso com o Marinho, a gente ter até estudado colocar, mas eu acho que ele não daria o resultado. Tá? Eu acho que o resultado ele depende muito de viver a experiência, porque tem que ser uma experiência muito viva. E é isso que faz com que você dê tanta atenção, porque senão você vê aquela informação, só que depois você volta na tua rotina do dia a dia. Entendeu? O Renovar é aquele tipo de curso que ele vai muito além da técnica. Não é só o conhecimento. Você não está fazendo curso só para pegar o conhecimento. Você está fazendo curso para mudar a tua cabeça. Você tem que respirar prevenção. Você tem que respirar acompanhamento, sabe? Follow-up. Você tem que respirar, assim, cuidado. Entende? Então, é diferente. É diferente. É, assim, difícil explicar com palavras. Mas não dá para ensinar o Renovar com o online. Apesar de eu ser um fã enorme do online, Renovar é um curso que infelizmente não dá, porque nós usamos muitos recursos da neurolinguística, de ensino, que não seriam possíveis se não fosse presencialmente. Tá bom? Então comente Elite, pode ser na seção de comentários aqui mesmo, ou mande mensagem para o número que está no comentário fixado. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o número de contato. Tá bom? Ficamos por aqui então. Uma excelente noite, meus amigos. Um grande